ao 26. Bom dia, meus queridos. Bom dia. Plena quinta-feira, dia 11. Dia 11, feriado de Corpus Christi. E nós estamos aí. E os queridos já chegando, isso é muito bom. Cris vai nos auxiliando aqui para a gente ver quem é que tá. Opa! Quem é que tá chegando? Isso, quem está conosco aí. Ó, Juliana. Bom dia, Ju. Neide. Bom dia, queridos, queridas, né? Queridas. Isso, Neide sempre com a gente, né? Gente, que bom. Um abraço pro povo aí do Carianos, né? Luiz Carlos e a Vera estão sempre presentes, né? Que bom. Deixa eu mudar para cá um pouquinho a câmera. Isso. Muito bem, hoje é feriado. Muita gente deve estar naquele momento, Naquele momento com a chuva, né? Porque choveu a noite inteira. Momento chuva, momento cobertor, né? Momento cama, agradável. Igual o meu amor, tá aqui pela fé. Tava uma preguiça, pessoas. Aquela hora que você fala assim, ou eu levanto e tomo um banho, ou eu embarco e depois peço perdão para os irmãos. Bom dia, Inês, o Rudibert, a Helga. Seja bem-vinda, Helga, né? E Paulo Roberto, nosso Paulo Martins, o pai do Paulo Júnior e irmão do Paulo Luiz. Santos Paulos. Luiz Fernando também aqui com a gente. E o Rudibert já disse, Silene. Um abraço para todos esses guerreiros. Tânia, que bom, Tânia, te ver aqui também. A Dora, né? A Dora, que era do... Dora e o esposo, que sempre entram, né? Então, ela está entrando aqui, seja bem-vinda, querida. E hoje, queridos, nós vamos terminar o nosso Salmo 44, né? A partir do versículo 9 até o 26. Confesso que é um salmo, o restante do salmo é um pouco difícil, né? Afinal de contas, o salmista vai estar colocando o seu lamento a respeito das derrotas, né, que o povo de Israel está tendo. Então, queridos, temos o que aprender com esse salmo. Com certeza temos o que tirar dele para orarmos, né, segundo os salmos. Então vamos lá. Salmo 44, de 9 a 26. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não sais? Não sais com os nossos exércitos. Já não sais de sair, Então vou começar de novo. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não sais com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas, e nos dispersaste entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo, e o meu rosto está coberto de vergonha por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco sem que tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste.
Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto, pois ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor. Por que dormes? Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição? Fomos humilhados até o pó. Nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Sim, eles estão falando aqui o Adelino e Dora, sim. É que agora a Dora deve estar no Face dela, né? Antes aparecia Adelino e Dora. Muito bem-vinda, viu, Dora, né? E o Luiz Fernandes, que ontem teve que viajar, mas está firme aqui. Ó, não pode faltar. Ah, querido, que bom que você está aqui com a gente. Ana Maria, bom dia, querida. Ruth Fortunato, um beijão, minha irmã. O Almir também com a gente. O povo aí, talvez até na cama, mas ali com o celular ligado, né? Ou com o computador, o povo participando junto. A gente fica muito feliz de poder estar pelas manhãs compartilhando a palavra de Deus. E hoje é uma continuidade do Salmo 44 e eu precisava retomar, né, algumas coisas do Salmo 44 do começo, porque ele é a base para a gente conversar sobre o que o salmista então vai lamentar a partir do versículo 9 até o 17, 18, e aí ele vai fazer algumas observações importantes, depois ele termina com um pedido de oração, né? Mas a gente falou ontem que a importância da gente comunicar aos nossos filhos, né, o que aconteceu, os feitos de Deus, porque isso fortalece a nossa fé. A importância de reconhecer a boa mão dele, né, a importância de reconhecer o senhorio dele, a importância de reconhecer a presença dele e fortalecer a nossa confiança, quer dizer, depositar a nossa vida nos momentos difíceis da nossa vida e nos momentos bons também, e louvá-lo em todo o tempo, né? Aqui é a expressão. Nos momentos difíceis a gente confia, em todo o tempo a gente celebra e louva. E chega um momento onde a gente tem que se alimentar daquilo que a gente produziu, né? O coração que produz gratidão a Deus em todo o tempo, ele também é o que vai se alimentar no tempo da seca das bênçãos. Veja, tem vezes que chove bênçãos e tem vezes que são secas. Então esse salmo chega no momento onde seca-se as bênçãos, onde as coisas boas não acontecem. Muito pelo contrário, porque se não acontecessem coisas boas, pelo menos não acontecia coisas más. Ficava assim num marasmo de vida. Sabe quando você não tem nem grandes desafios, mas também não tem grandes vitórias? É aquela vidinha, né? Não. O salmista vai descrever que o povo de Israel não só não estavam tendo bênçãos, como estavam tendo derrotas e que estavam tendo sofrimento. E aqui vem uma coisa interessante. No Velho Testamento, todas as vezes que se falava em derrota contra os inimigos de Israel, ou seja, eram inimigos de Deus. Todos os inimigos de Israel eram inimigos de Deus. Uma nação que se aliava a Israel se tornava amiga de Deus, aliada de Deus. Então as bênçãos que aconteciam com Israel aconteciam com aquela nação também. Por isso alguns se prontificavam a ser amigos de Israel. Poucos, mas alguns faziam. Quem se tornava rebelde, contrário, né, acontecia exatamente de sofrer os castigos. Mas aqui, então, quando Israel perdia uma batalha, era clara a mensagem de Deus: vocês estão desobedientes. Quando o povo ia para o cativeiro, é porque eles estavam sofrendo o castigo do pecado deles. E na sua grande maioria, um pecado de rebeldia. Ou seja, não depositar sua confiança em Deus e procurar outros deuses. E isso era muito comum.
ou se entregar a um tipo de ação pecaminosa entre o povo, ou adorar outros deuses. Mas na sua grande maioria tinha a ver com adoração a ídolos. É incrível como isso acontecia. Então o povo sofria apenas, né? Ia para as batalhas, Deus não ia com eles, eles eram derrotados ou tornavam cativos. Bom, o salmista aqui faz uma avaliação, ele vai dizer, alguma coisa está acontecendo, Deus. Veja, por que o Senhor está nos rejeitando, nos humilhando? O Senhor já não vai mais na batalha com os nossos exércitos. Nós estamos numa situação onde antes a gente fazia o inimigo bater em retirada, agora eles é que nos estão batendo, fazendo bater em retirada. Nós é que estamos correndo deles. Nós estamos numa situação, Deus, onde antes nós é que devorávamos, pegávamos, saqueávamos as coisas, e agora nós estamos sendo saqueados, devorados como ovelhas. Parece que o Senhor vendeu a nação por um preço muito, muito abaixo do que nós merecemos. Não tem lucro nenhum com isso. Não tem nada de bom no que está acontecendo com o povo de Israel. E essa expressão, vendendo aqui no versículo 12, né? Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Aqui dá uma ideia, alguns trazem a ideia de que o povo de Israel e os rabinos mais agora no judaísmo tardio, mas os líderes sempre tinham uma ideia assim, de que Deus está falando conosco. De alguma forma nós estamos recebendo alguma lição. E se estamos aprendendo com isso, estamos crescendo, então é bênção, é lucro. Nós também temos essa posição hoje, né? O que Deus está nos ensinando? O que nós estamos crescendo na fé, né? Então é lucro. Ele está dizendo, olha, nós estamos fazendo avaliação, não estamos vendo nada de lucro nessa situação. Não faz sentido tudo que está acontecendo com a gente. Tu nos fizeste objeto de vergonha. E aí ele vai descrevendo, olha, nós estamos virando provérbios no linguajar hoje da moçada de Senhor, nós estamos virando meme no meio das nações. Nós estamos sendo ridicularizados. Eles estão usando as nossas cenas lá para rir de nós. E os outros estão meneando a cabeça dizendo assim, é isso aí, está pagando pelo que merece, ou é isso mesmo, que vergonha. Bom, esse é o cenário. Mas por quê? Por que Deus está fazendo isso? E aqui eu paro para dar uma conversada no nosso momento. Talvez a gente está olhando e dizendo, tá, mas o que eu fiz para estar sofrendo tantas coisas? Talvez você está pensando isso individualmente, mas nós podemos pensar isso coletivamente, né? Recebi um WhatsApp de uma querida dizendo, pastor, meu Deus, agora nós estamos orando por chuva, agora está inundando, é o vírus, né? É tanta coisa que está acontecendo com a gente, e é verdade, não posso negar, essa é a mais pura verdade, está acontecendo tudo isso. Essas coisas estão nos dando um nó na cabeça, né? A gente estava orando por chuva, agora veio chuva demais, e agora está inundando lá, né? Tem enchente lá, né? Então, por que tudo isso está acontecendo? Claro que se a gente olhar para a nossa vida, a gente vai ver sempre pecados, falhas, lógico. Mas aqui tem uma coisa interessante. O salmista vai dizer a partir do versículo 17, o 20, 21, ele vai dizer assim, só que tem uma coisa diferente agora, Senhor, dessas punições, do Senhor não estar conosco. É que nós estamos olhando aqui e a gente não está vendo nada de errado conosco. Tudo isso aconteceu, versículo 17, sem que nós tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Versículo 20 ele vai dizer, se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as mãos a um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto, né? Pois ele conhece os segredos do coração. E aqui ele dá uma chave para a gente entender o porquê do Salmo 20, do Salmo 44 e qual a lição que a gente pode tirar desse salmo. Ele vai dizer no versículo 22, contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Todos os dias nós estamos enfrentando tudo isso por amor a ti.
E ele vai revelar, então, queridos, o que o Paulo vai dizer lá em Romanos 8,36. Paulo vai usar exatamente esse versículo para dizer essa verdade que o salmista está dizendo aqui. E naquele contexto, ele nos dá uma luz para entender esse salmo. Naquele contexto de Romanos 8, está dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele vai dizer, nem a dor, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem crises, nem lutas, nada pode nos separar do amor de Deus. Então ele vai usar esse versículo. Por amor a ti, nós enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Ali Paulo está usando uma expressão de martírio, dos mártires, pessoas que sofreram por amor a Deus, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, e não negaram o Evangelho naquele lugar, naquele momento, mesmo que temendo a morte, mesmo que sabendo que seriam sofredores de castigos. Eles então têm essa postura de continuar servindo ao Senhor. E aí vamos fazer um recorte, voltando lá para Israel. Israel é a nação escolhida por Deus. Então ela já despertava o ódio das nações. Ela já despertava o sentimento de tentar destruir Israel, o povo de Deus. E às vezes, não quer dizer que sempre é assim, não quer dizer que hoje está acontecendo isso, porque coisas boas acontecem com pessoas más e coisas ruins acontecem com pessoas boas. Essa matemática você faz, você leva, ela é perigosa, porque você pode chegar a alguns momentos da história e não fechar a conta, porque não faz sentido algumas coisas que acontecem com os justos, e não faz sentido com algumas coisas que acontecem com o injusto. Todos nós estamos sujeitos ao sol e à chuva. Quando Deus diz lá que o sol nasce sobre os justos e injustos, as pessoas interpretam isso às vezes como, sim, o sol, o bom sol. Não, mas o mau sol também. O sol, né, de castigo também, de dor, né, de seca. As coisas boas e ruins, elas acontecem às pessoas indistintamente. Então, às vezes a gente tem esse conceito de pensar, estou passando por uma situação difícil, é porque eu estou em pecado. Não, nem sempre. Ou as pessoas que não percebem que estão em pecados e não se consertam, né? Mas nesse caso aqui, tem situações que não tem nada a ver com certo e errado. Tem a ver com a sua postura diante do mundo. E aí você vai sofrer por causa do Evangelho de Cristo. Paulo vai dizer isso lá. Aqui eles estavam sofrendo porque o povo ia para a batalha contra os inimigos, e eram prevalecidos. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Aprendemos que muitas vezes nós vamos sofrer por causa do Evangelho. E aprendemos que a nossa fé não deve estar firmada na nossa segurança. O crer em Deus não deve estar aliado ou conectado ou atrelado ao fato dele nos dar bênçãos. Porque se ele deixar de abençoar-nos hoje, ele não vai ser injusto. Porque nós não mereceríamos nada disso. Nós temos que entender que nós somos pecadores e graciosamente nós fomos salvos. Então tudo que Deus nos dá é bênção, é uma graça, é um favor que nós não merecemos. Eu sei que essa verdade é uma verdade indigesta, porque a gente tem um sentimento de que a gente merece. E parece que isso tem a ver com autoestima. Não. Autoestima não é achar que você merece, porque na verdade não merece. Autoestima é você saber que você é amado de Deus, mesmo não merecendo. Isso que é autoestima segundo o padrão cristão. Eu não mereço, mas eu sou amado. Sou amado de Deus. Isso me traz uma autoestima,
porque é a estima que vem do alto. E aí, quando ele não me abençoa como eu imagino, eu não fico mimimi, preocupado, chorando pelos cantos. Eu tenho uma postura de dizer, bom, assim como Jó disse, né? Deus deu, Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. E dá uma bronca na mulher. Diz assim, quando estava muito bom todas as coisas, ninguém estava reclamando. Agora, quando a coisa aperta, acontece uma coisa horrível, todo mundo já coloca a culpa em Deus. Que isso? Tem alguma coisa errada, essa conta não fecha. Né? O nosso cristianismo precisa ser coerente. Se você glorifica a Deus em todo o tempo, porque entende que tudo vem dele, tudo é graça, então, nos momentos difíceis, glorifica Ele porque Ele não tem nenhuma obrigação de me abençoar. Não tem nada escrito no contrato que Ele tem que me abençoar por causa dos meus merecimentos. A única coisa que tem no contrato é que Ele me abençoa por causa da fidelidade à palavra dEle. E aqui o versículo 23 então vai dizer, Senhor, desperta, Senhor, por que te dormes? Levanta-te. Não nos rejeite para sempre. Por que escondeste o teu rosto e esquecesse o nosso sofrimento e a nossa aflição? Veja que no versículo 3 do capítulo 44, do Salmo 44, ele vai dizer que o Senhor resplandeceu o seu rosto, ou seja, ele é a presença dele. Agora o Senhor tirou a presença de nós. Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos. Eita, trava-língua aqui, né? Resgata-nos por causa da tua fidelidade. E aqui, então, está o segredo do porquê Deus nos abençoa. Não porque nós mereçamos, não porque nós somos dignos, mas por causa do amor dele leal. Domingo agora, no nosso culto gravado ainda, né? Porque o próximo já vai ser presencial e também online ao mesmo tempo, né, acontecendo simultaneamente, nesse híbrido. No domingo agora que o culto é gravado, nós pregamos exatamente sobre o Salmo 136, falando sobre esse amor leal de Deus, esse amor misericordioso, esse amor fiel, esse amor compassivo, que mesmo que a gente não mereça, Ele continua nos amando. Foi este amor que o salmista estava dizendo. Ele não estava dizendo assim, Senhor, olha só, nós somos justos. Se o justo, então o Senhor não pode ser negar a sua palavra. Eu reivindico a justiça do Senhor. Eu reivindico os cuidados do Senhor. Eu declaro que o Senhor tem que nos abençoar. Tem nada disso nesse salmo. Ele está dizendo assim, Senhor, eu só queria lembrar que o Senhor é fiel ao Senhor mesmo e à sua palavra. Então, olha, tem misericórdia de nós, porque senão nós vamos perecer. Em outros salmos ele vai dizer, que prazer o Senhor tem na morte da gente. O que o Senhor vai ser glorificado, né, nas nossas derrotas? Então lembra, Senhor, do teu amor leal, no Velho Testamento chamado de Hesed, né, palavra hebraica, que é esse amor pactual de Deus, o amor que ele cumpre a aliança por amor. Só isso. Não pelos lindos olhos de Israel, não porque são um povo maravilhoso. Não, é um povinho rebelde. Né? O povo do Velho Testamento é a igreja do Novo Testamento. Igualzinho, rebelde, teimoso, ovelhinha que quer sair do caminho, não tem, reclama do seu sumo pastor. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente aprende essa lição. Glorifica a Deus todo o tempo. Mas nos momentos difíceis, saiba que é nesse momento que você está mostrando a fidelidade que você tem a Deus, e é isso que vai fazer com que o nome dele seja glorificado. Porque no momento de alegria, você glorificou. No momento de luta, você continua colocando a sua confiança em Deus. E pedindo a Ele, Senhor, não tem problema, você pode pedir. Senhor, tem misericórdia, porque senão nós vamos sucumbir. Mas é por causa da sua fidelidade, e não porque nós mereçamos. Que nesse dia, seja um dia da gente entender que existem momentos difíceis na vida do cristão. Existem momentos difíceis na vida da nação.
Existem momentos que a gente pede chuva e de repente aparece chuva demais. E a gente fala, Senhor, será que nós temos que dosar agora as nossas orações, orar menos por chuva? Não, não é isso. Há uma soberania de Deus que a gente não entende. E nessa hora a gente simplesmente reconhece que a gente é pó e clama por misericórdia. E a gente entende que Deus vai fazer na sua fidelidade. Eu queria colocar alguns pedidos de oração, né? E eu queria lembrar hoje, especialmente, da minha tia Luzia, está lá em Vitória. Tia Luzia é uma das irmãs do meu pai. Meu pai já morreu há muitos anos, meu pai teria 94 anos, né? E ela é uma das irmãs mais novas ali. E ela foi internada, minha prima, que de vez em quando está nas nossas lives aqui. Ela me avisou ontem à noite, está internada com 50% dos pulmões funcionando. E é uma suspeita muito forte mesmo de Covid. Ela fez o teste antes de ontem, deu um negativo. Mas, na verdade, são aqueles falsos negativos, os falsos positivos. Ela fez de novo ontem e agora está esperando o resultado, né? Para poder saber, mas já está recebendo tratamento, totalmente isolada, um tratamento como se fosse o Covid. Queria que vocês orassem pela tia e pela família. Tia, depois que o tio Sebastião faleceu, né, a família se uniu muito em torno dela também, eles são muito unidos e estão sofrendo muito com isso. Então que vocês estivessem orando aí pela plena recuperação da tia. E continuar orando pelos pedidos aqui. A Andréa Tiburcio, né, que vai fazer a cirurgia dia 24 e vai fazer um pré-operatório agora dia 16. O Wagner, esposo da prima da Lúcia lá do Caná, que tem um câncer no intestino, é um rapaz novo, né? Tem 40... bem novo. Pô, 40 e poucos anos é um gurizão, né? Nós estamos nessa fase aí, né? E continuar orando por esses queridos que estão enfermos, né, gente? Uma lista enorme de gente que está doente, precisando de um milagre do Senhor, né? Vamos continuar orando aí pelo pastor Marco Antônio, lá do Rio de Janeiro, eu acho, né? Não, é de Minas Gerais, que está com Covid também, tá? Então esses pedidos que eu estou destacando agora, queridos, a Armelinda também, a irmã Erna e a irmã dela, Lourdes, câncer. O Paulo Luiz, né? Paulo Luiz, né? Isso, Paulo Luiz, irmão do Paulo, e outros aqui que estão com câncer, muitos com câncer, queridos. A gente clamar ao Senhor aqui por eles. Amém? Vamos orar, queridos? Pai de amor, nós te louvamos por mais um dia de vida. Louvamos porque o Senhor é o Deus que está conosco, que vai à frente nas batalhas, Senhor. Obrigado, Pai, porque entendemos hoje que apesar de nos sentirmos por vezes abandonados, é sentimento, e os nossos sentimentos são enganosos, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor é fiel à tua palavra, e os fatos acontecem na vida de todos, Deus. Então, nos faz entender que tudo que passamos é para que a gente se aproxime de Ti e que o Teu nome seja engrandecido nas coisas difíceis da nossa vida. Não permita que nós sejamos enganados por pensamentos e sentimentos errados, mas que a nossa convicção, que a nossa fé, que o nosso olhar esteja fito no Senhor, e nos grandes feitos que o Senhor faz, porque o Senhor está usando todas as coisas para que o teu nome seja exaltado e para que a gente se aproxime mais de ti. O Senhor está sempre com o braço estendido, Pai, para nós, e eu te louvo por isso, porque o meu nome e o nome de cada querido está gravado nas tuas mãos, e o Senhor foi conosco naquela cruz e nos livrou, e o teu sangue nos livra de todo pecado. Obrigado porque a gente pode se esconder no teu abraço, Pai, e podemos celebrar que o Senhor é o Deus que está conosco. Nós te louvamos nesse dia,
porque sabemos, Pai, que o Senhor é o nosso Pai querido, que o Senhor é o nosso Deus Consolador e que o Senhor está conosco. Muito obrigado, Pai, porque temos alguém a quem pedir as coisas, a quem dedicar a nossa vida e o nosso pensamento, Pai. Por isso, nesse dia, Pai, eu quero, de uma forma muito especial, pedir pela vida da tia Luzia, Pai, que está nesse quadro tão frágil, Senhor, já com idade, Senhor, e também passando por isso. Tem misericórdia dela, da família, e, Pai, provê cura sobre a vida dela, dá com que ela possa se recuperar bem, assim como nós queremos pedir por outros infectados pelo Covid, o pastor Michel, o pastor Marco Antônio do Rio, né? Minas Gerais. De Minas, Ó Deus, tantos queridos nossos que foram afetados e estão agora nesse período de reclusão e se recuperando. Ajuda, Pai, para que eles possam superar isso. Assim como as outras doenças, ó Jesus, eu quero colocar em especial a vida dos queridos que estão fazendo tratamento, o Paulo, Senhor, que está fazendo esse tratamento. Nós pedimos pela vida dele, o dentista César. Ó Senhor, tem misericórdia dele também nesse tratamento. O Tiago, que já está se recuperando, mas esteja com ele, livrando da doença e que o corpo responda bem ao tratamento. A Márcia, Senhor, que precisa da tua boa mão. A Jandira, Jesus, tem misericórdia. A Margot, ó Jesus, são tantos nomes. O Wagner, já falei, né? O Wagner, mas ó Deus, tantos nomes que estão precisando do teu toque. Fortalece, restabelece, dá com que reajam bem aos tratamentos, Senhor, para que o teu nome seja exaltado em todo momento, Pai. Também pedimos por aqueles queridos que estão enfrentando agora a chuva lá no oeste, Senhor. Te louvamos porque o Senhor mandou chuva para nossa terra, mas por outro lado, Senhor, são pessoas que dependem da terra, do produto da terra. Como é difícil, Senhor, ver levar tudo. Ó Deus, fortalece o coração deles, fortalece a mente deles, que o Senhor esteja provendo também a solução para esses problemas que esses queridos têm enfrentado. Põe tua boa mão e dá graça sobre a vida deles. Ó Jesus, tantas coisas nós te louvamos, te pedimos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus fiel. Esteja conosco nesse dia, nos dá graça em tudo aquilo que fizermos e mostra o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós colocamos tudo isso, ó Deus, que o Salmo 44 nos ensina. Queremos, ó Deus, viver o Evangelho, ó Deus, crendo que não é por resultados, Senhor, que servimos ao Senhor. Não é, ó Deus, porque o Senhor nos dá bênçãos, mas é, ó Deus, porque nós precisamos do Senhor. Porque não há razão da nossa vida se não for a Tua presença. Por isso, nós clamamos a Sua presença, Senhor. Não nos deixe só. Nós precisamos do Senhor. Como o salmista diz, Senhor, não nos abandone, não nos rejeite, Senhor. Não deixe de ir conosco. Ó Deus, para onde iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Essa foi a palavra dos discípulos a Jesus. Deus, não faz sentido uma vida, uma existência sem o Senhor, sem a Sua presença. Pai, nessa hora nós pedimos que o Seu amor leal venha sobre o Teu povo, venha sobre esse querido, venha sobre essa querida. E que o coração dele seja aquecido pela Sua presença. Pai, em nome de Jesus, a lista que temos é tão grande. A Cris citou alguns nomes, existem tantos outros, Pai. Ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus. Tem misericórdia desses nomes escritos, ó Deus, nessa folha de papel. Parece tão simples essa folha, mas ela significa muito, Senhor. Ela tem nomes de pessoas que o Senhor ama, com o seu amor leal, e que o Senhor tenha misericórdia da saúde de cada um, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, do trabalho de cada um, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, das finanças de cada um,
e que não nos faça, ó Deus, que não os faça sofrer, mas que o Senhor dê condição para eles vencerem, ó Deus, essas lutas. Ó Deus, nós oramos pelos casamentos, oramos pela restauração de casamentos, de relacionamentos. Oramos, Senhor, pela tua igreja, a igreja de Cristo, que no meio dessa pandemia saiba se portar, ó Deus, como a agência do reino de Deus aqui na terra. Deus, cuidando dos queridos que precisam de apoio e de ação. E de necessitados, ó Deus, que sejam supridos pelo poder do nome de Jesus. É assim que oramos por esse dia, pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridos. Então, queria que eu vi o Franski conosco também, né? Deus abençoe, Franski. Que bom, Mateus aqui, ó, Matiu. Matiu, né? Que bom, outros queridos que entraram também. Anise, Noemi. Noemi, queria dar aqui um aviso. Queridos, nosso culto presencial começa dia 21 de junho, ou seja, não nesse domingo, no outro. O que acontece? Nós teremos, ao mesmo tempo, transmitido, né, pelo YouTube. Nós vamos fazer pelo YouTube, porque nós não temos condição de fazer em duas plataformas, né? Nós ainda não temos um equipamento que a gente consegue transmitir tudo ao mesmo tempo, tá? Nas câmeras que a gente tem. Então a gente vai estar transmitindo para o YouTube, tá? E aí, no mesmo horário, 10h30, no dia 21. Mas, para aqueles que querem participar presencialmente, nós vamos soltar aqui algumas artes, né, que vão mostrar quem pode participar. Mas de antemão já digo que quem não pode participar, crianças até 12 anos e idosos a partir dos 60 anos. Então, de 13 a 59, pode se inscrever para participar do culto, desde que você não esteja com quadro febril, desde que você não seja do grupo de risco hipertenso, obeso, ou que tenha algumas doenças crônicas, né, e respiratórias. Bom, para você fazer a sua inscrição, você vai ter que mandar um WhatsApp para o número da Secretaria da Igreja, né? E a gente vai estar colocando aqui, mas eu vou só anunciar aqui, é o 988-690362, né? É o celular da Secretaria. Mandar o WhatsApp com o seu nome completo e a sua idade. Por quê? É importante saber se você, né, a pessoa entendeu que não pode de 12 para baixo e nem de 60 para cima. E a gente vai, então, fazer você numa lista. Temos 60 lugares, tá? São 60 lugares para os cultos presenciais, tá? Das 10h30 até as 11h30. Um culto de 1h, 1h15. Tá? Com todas as regras, você tem que vir com máscara, será medida a temperatura, não poderá ter contato físico, não haverá andar em torno do prédio, inclusive vai ser fechada a parte onde dá acesso às salas e às outras áreas, não tem uso de bebedouro, é só o banheiro e o templo. Então todos os cuidados necessários, né? As cadeiras com 1,5 m de distância. Ontem nós fomos lá, colocamos as cadeiras na disposição correta, tá? Então, todos os cuidados para a gente retomar. São 60 lugares para cada culto. Então, toda semana, de segunda a sexta, você vai fazer a inscrição no horário comercial, no WhatsApp. Por quê? Porque, claro, você pode, durante o horário comercial, não é que você só pode fazer a inscrição 8 horas da manhã. Claro, você pode mandar 2 horas da manhã, mas que seja durante a semana, né, de segunda a sexta, né? E por quê? Porque a partir daí toda semana você vai ter que fazer a inscrição, porque são cultos diferentes e a gente vai ter então que dar oportunidade para todos participarem. O que nós vamos vendo ao longo do tempo? A possibilidade de abrir um segundo culto com um número de inscrição. Por isso que é importante fazer a sua inscrição, tá bom? Então, qualquer coisa a gente vai estar comunicando aqui nas redes sociais, vamos estar fazendo, está sendo organizado, o pessoal da nossa comunicação está montando um filmezinho, um videozinho explicativo, com artes também. Então, e todas as dúvidas podem ser sanadas também via Secretaria da Igreja. Qualquer dúvida você pode ligar para a Secretaria da Igreja. O
telefone da igreja é o 3041-0555, tá bom? Ou perguntar aqui nos nossos chats de conversa, tá bom? Dado esse recado, queridos, um bom dia. A Gatilda apareceu aqui de novo, ela está numa carência. Né? A Isa entrou também, né? A Vanice está feliz porque vai ter transmissão ao vivo, é legal mesmo, né? Então quem não puder estar presencial, porque no caso eu acho que eles entram nessa, né? Daí eles vão estar ao vivo. Podendo fazer seu pedido de oração ao vivo, nós vamos estar com um grupo de pessoas coletando os pedidos de oração, vamos orar no culto. É assim que vai ser, queridos. Essa nova normalidade. Eliane, bom dia também. Um bom dia para todos, né? Lembrando que hoje é dia 11, amanhã é dia 12 aí, pastor Jackson. Dia dos namorados, né, menininha? Um beijo, gente. Tá bom, amanhã. Deus abençoe. Tchau.